Olá, contratualistas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos fazer um apanhado super interessante sobre jurisprudências e súmulas aplicáveis ao direito contratual. Você já fez esse estudo? Então vamos juntos! O estudo da jurisprudência é essencial para a compreensão da evolução e aplicação do direito contratual no Brasil. As decisões judiciais, especialmente as proferidas pelo STJ e o STF, desempenham um papel fundamental na interpretação das normas contratuais, fornecendo diretrizes sobre como as disposições legais devem ser aplicadas em situações concretas. Além disso, as súmulas vinculantes e não vinculantes emanadas por esses tribunais oferecem um norte para juízes e advogados na resolução de disputas contratuais. Vamos fazer uma análise sobre jurisprudências relevantes do STF e do STJ. Essas decisões elas desempenham um papel fundamental na consolidação de princípios que norteiam o direito contratual no Brasil. O STJ é responsável pela uniformização das interpretações das leis federais e tem consolidado entendimentos em temas como o inadimplemento contratual, revisão de cláusulas e a validade de cláusulas arbitrais. O STF, por sua vez, com foco em questões constitucionais, intervém em temas que afetam a liberdade contratual e direitos fundamentais como a função social do contrato. Mas vamos ao que interessa. Vamos abordar os principais julgados sobre contrato. Vamos falar inicialmente do RESP 1.947.698, informativo 730, que diz que é indevida a intervenção judicial para impedir o abatimento de despesas de corretagens em contratos de compra e venda de imóveis quando especificadas no contrato e no quadro resumo, de acordo com a Lei 13.786 de 2018. Quero trazer também o conteúdo do informativo 687, que diz que contratos de agenciamento esportivo com atletas relativamente incapazes são válidos desde que firmado com a presença dos pais ou responsáveis dispensando a autorização judicial. Vamos também falar do informativo 686, que diz que em financiamentos imobiliários a repetição de indébito não se aplica quando o anatocismo, juros sobre juros, impacta apenas sobre o saldo devedor, especialmente em contratos do sistema financeiro de habitação. Vamos também abordar o informativo 681, que diz que após a Lei 13.465 de 2017, a purgação da mora não é permitida após a consolidação da propriedade pelo credor fiduciário, restando ao devedor apenas o direito de preferência. Trago também o informativo 639, que diz que cláusulas de ressarcimento de despesa de pré-gravame são consideradas abusivas para contratos posteriores a 2011 e contratos bancários não podem obrigar de forma alguma consumidores a contratarem seguros com uma seguradora específica. O informativo 827 diz que a extinção do patrimônio de afetação em empreendimentos imobiliários só ocorre com a quitação das obrigações da incorporadora com o financiador. Por sua vez, o informativo 808 diz que o pagamento de verbas alimentares a religiosos. O informativo 808 diz que o pagamento de verbas alimentares a religiosos inativos é legítimo e não interfere na organização das entidades religiosas, segundo o entendimento do STJ. Por sua vez, o informativo 806 diz o óbvio, e esse é para rir, viu? É vedada a indenização de seguro de vida quando o contratante o faz com a intenção de matar o segurado. Já imaginou? O informativo 800 diz que em atraso de imóvel na planta, o comprador pode optar pelo adimplemento ou rescisão, mas a indenização por lucros cessantes só se aplica quando a rescisão não é solicitada. O informativo 785 diz que no comodato, o comodante não arca com despesas ordinárias, salvo em caso de consentimento expresso. O informativo 725 diz que em contratos de compra e venda, a responsabilidade da corretora limita-se a falhas nos serviços de intermediação. Por sua vez, o informativo 750 diz que empresas de factoring podem realizar operações de mútuo desde que respeitadas as taxas de juros legalmente estabelecidas. O informativo 741 fala sobre a pandemia da Covid, que esta não justifica a revisão contratual para reduzir mensalidades escolares. Por sua vez, o informativo 722 diz que na ação renovatória de locação, os juros de mora sobre aluguéis vencidos incidem na data do pagamento fixada na sentença ou na data da intimação do devedor. O informativo 756 diz que cláusulas que desobrigam remuneração em rescisões são válidas quando respeitam a boa-fé
e a função social do contrato. Agora vamos falar de súmulas vinculantes e não vinculantes aplicáveis aos contratos. As súmulas, de modo geral, emitidas pelos tribunais superiores têm grande relevância no contexto contratual, porque elas orientam a aplicação das normas em situações concretas, promovendo assim uma maior segurança jurídica e uma previsibilidade nas decisões judiciais caso esse contrato passe por uma ação. São exemplos de súmulas aplicáveis aos contratos a súmula 286 do STJ, que diz que a renegociação do contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais abusividades ocorridas no contrato original. Essa súmula ela tem uma aplicação importante nos contratos de financiamento e crédito bancário, protegendo os devedores que, mesmo após renegociar sua dívida ou confessar o débito, ainda podem questionar cláusulas abusivas existentes no contrato original. Esse entendimento protege os consumidores contra cláusulas que possam ser consideradas onerosas, especialmente em contratos bancários e de financiamento de longo prazo, como financiamento imobiliário ou de veículos. Vamos aprender isso de forma prática, contratualistas. Imaginem que em um contrato de financiamento imobiliário, o devedor renegocia as parcelas da dívida com o banco. Mesmo após a renegociação, o devedor descobre que o contrato original inclui uma cláusula de juros abusivos e, claro, ingressa com ação judicial para revisar esse contrato. Com base na súmula 286, o tribunal pode permitir que o devedor discuta a abusividade dos termos do contrato original, apesar da renegociação prévia. Agora vamos falar da súmula 381 do STJ, que diz que nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer de ofício a abusividade das cláusulas. Essa súmula ela limita a atuação do juiz nos contratos bancários, impedindo ele de declarar a abusividade de cláusulas contratuais de ofício, ou seja, sem a provocação das partes. Isso protege até certo ponto a autonomia privada e a liberdade contratual, mas também gera alguns debates sobre o papel do judiciário na proteção dos consumidores em contratos de adesão, onde, como vocês bem sabem, as cláusulas são pré-estabelecidas pelas instituições financeiras sem renegociação com o consumidor. Vamos entender isso de forma prática. Vamos imaginar um contrato de cartão de crédito. Sim, você assina contrato de cartão de crédito. Imagine que o consumidor alega que os juros cobrados em caso de atraso são abusivos. No entanto, o juiz não pode declarar essa cláusula abusiva de ofício. Já imaginou? A parte interessada nesse caso, o consumidor, ele deve levantar essa questão. Caso o consumidor questione a cláusula, o tribunal pode então analisar se os termos são de fato abusivos. Esses são alguns exemplos de súmulas relevantes do STF e do STJ que abordam aspectos fundamentais dos contratos no Brasil. Essas súmulas, elas orientam o entendimento judicial sobre questões como validade, segurança e transparência nas relações contratuais, fortalecendo assim a proteção aos envolvidos. Agora vamos falar da súmula 442 do STF. Essa súmula ela trata dos contratos de locação, estabelecendo que basta o registro no cartório de imóveis para a cláusula de vigência ter efeito contra o novo adquirente do imóvel, dispensando o registro de títulos e documentos. Isso facilita a publicidade dos contratos e assegura que terceiros tenham ciência de cláusulas essenciais. Súmula 587 do STF. Ela é voltada para contratos internacionais de prestação de serviço. Essa súmula ela esclarece que o imposto de renda deve incidir sobre pagamentos de serviços técnicos contratados no exterior e prestado no Brasil, enfatizando a importância da tributação nas operações transnacionais. A súmula 489 do STF define que a compra e venda de veículos só é oponível a terceiros se registrada no registro de títulos e documentos. Isso protege terceiros de boa-fé, garantindo que o negócio esteja formalmente documentado e acessível à consulta pública. Súmula 609 do STJ. Em contratos de seguro, essa súmula impede a recusa de cobertura por doença pré-existente quando o segurado não exige exames prévios ou não prova a má-fé do segurado, visando a proteção do consumidor e da boa-fé contratual. Súmula 286 do STJ. Ela é voltada aos contratos bancários. Essa súmula estabelece que renegociações ou confissões de dívidas não impedem a contestação de cláusulas abusivas em contratos anteriores, como nós já falamos. Ela permite que o consumidor questione práticas ilegais ou onerosas, mesmo após uma renegociação. Mas, afinal de contas, qual o impacto dessas decisões na interpretação contratual? Essas decisões, especialmente dos tribunais superiores e as súmulas que delas decorrem, exercem grande influência sobre a interpretação dos contratos no Brasil. Os tribunais têm buscado equilibrar a liberdade contratual com a necessidade de garantir que os contratos sejam justos, levando em consideração os princípios da boa-fé, função social e equilíbrio econômico e financeiro.
Essas decisões elas têm adaptado normas contratuais a novas realidades econômicas e sociais. Elas proporcionam maior segurança jurídica e incentivam a renegociação de cláusulas em momentos de crise. Vamos refletir, contratualistas. As decisões judiciais e as súmulas aplicáveis ao direito contratual têm um impacto significativo na interpretação e aplicação dos contratos no Brasil. Elas ajudam a equilibrar os interesses das partes, protegendo os mais vulneráveis e garantindo que os contratos atendam ao seu propósito de promover estabilidade jurídica e bem-estar social. A jurisprudência do STJ, em particular, tem sido fundamental na adaptação das normas contratuais às realidades econômicas contemporâneas, permitindo revisão e renegociação de cláusulas em momentos de crise e reforçando o papel dos contratos como instrumentos dinâmicos de ajuste social e econômico. O papel das jurisprudências e súmulas no direito contratual brasileiro é essencial para moldar a aplicação das normas de forma dinâmica, acompanhando as mudanças sociais e econômicas que impactam as relações jurídicas. A jurisprudência dos tribunais superiores, especialmente STF e STJ, tem se destacado na promoção de uma interpretação mais justa, flexível e equilibrada dos contratos, assegurando que os princípios da boa-fé e função social, além do equilíbrio econômico-financeiro, sejam respeitados. Além das decisões judiciais, há um debate teórico constante sobre os limites da intervenção do judiciário nos contratos. De um lado, há aqueles que defendam a preservação da liberdade contratual e da autonomia entre as partes, argumentando que a intervenção judicial ela deve ser limitada para evitar inseguranças jurídicas. De outro lado, existe um movimento que promove a proteção da parte mais vulnerável, especialmente os contratos de adesão e de consumo, onde as cláusulas abusivas podem colocar uma parte em posição de muita desvantagem. Vamos entender isso de forma prática, contratualistas. Imagine que em um contrato de serviço de internet, o consumidor descobre que a operadora incluiu uma cláusula que permite reajustes anuais no valor da mensalidade sem um prévio aviso ou mesmo consulta. A jurisprudência tem mostrado que tais cláusulas são frequentes, infelizmente, e são declaradas abusivas com base nos princípios da boa-fé e equilíbrio contratual. Isso força as empresas a renegociarem essas condições com os consumidores e até a refletirem antes de fazerem. Mas aí, contratualistas, eu quero que vocês me respondam aqui embaixo. Até que ponto o judiciário deve interferir para revisar contratos livremente pactuados, especialmente em um ambiente econômico em constante transformação? E quero também que vocês me respondam aqui embaixo quais os limites do uso da função social do contrato como uma justificativa para a revisão de cláusulas contratuais que se tornam excessivamente onerosas. Essas são questões centrais que moldam a evolução do direito contratual no Brasil e que eu quero ouvir sua opinião aqui embaixo. Em suma, o estudo da jurisprudência e das súmulas aplicáveis ao direito contratual revela um momento de constante adaptação das normas às novas realidades sociais, econômicas e mesmo tecnológicas. As decisões dos tribunais superiores têm desempenhado um papel vital na promoção de um direito contratual mais justo, equilibrando a proteção da parte vulnerável com o respeito à liberdade contratual. O papel das súmulas e das decisões judiciais tem se mostrado crucial para garantir a transparência e o equilíbrio das relações contratuais, ao mesmo tempo em que assegura que os contratos sirvam ao bem-estar social e ao desenvolvimento econômico. Em um mundo em constante mudança, o direito contratual deve continuar evoluindo para proteger as partes mais vulneráveis, garantir a eficácia dos contratos e promover a segurança jurídica em todas as esferas comerciais e pessoais. É isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem mais uma aula e até a próxima!